Bom dia, oitavo ano, como estão todos? Espero que estejam bem e bom retorno às aulas, né? Então bora lá para nossa aula de ética de hoje. Mas o que seria ética? Vocês já ouviram aí a expressão, fulano não foi nada ético. Você viu a ação que fulano fez? Ou então, o Conselho de Ética de Medicina Regional do Estado vai averiguar as informações de denúncia contra um médico plantonista. Então, ou o Conselho de Ética do Congresso vai entrar com uma denúncia contra deputado fulano. Então, assim, a gente vê muitas vezes no noticiário essas frases, seguintes de conselho, de averiguação. Mas o que realmente vinha a ser a ética? A ética nada mais é do que uma área da filosofia que busca problematizar as questões relativas aos costumes e ao bom senso de uma sociedade sem recorrer ao senso comum. A ética ela estabelece, na verdade, ela tenta fazer isso de uma maneira moderada, com uma visão questionadora do que é certo ou errado, e a linha muitas vezes tênue entre o bem e o mal. A ética está intimamente ligada à moral e consiste em uma norma importante e também uma ferramenta para o bom convívio entre as pessoas, e o funcionamento das relações e de instituições sociais, como, por sinal, em um hospital. O médico ele não pode ser antiético e conversar com alguém sobre determinada situação de enfermidade de algum paciente. Então aquilo dali é antiético, totalmente antiético. Então assim, e também assédio com algum paciente, alguma questão do tipo, é algo totalmente antiético. Mas o que viria a ser ético? Ser ético é agir de acordo com a ética e com a moral. Nesse sentido, o que é moralmente correto é estabelecido por convenções de acordo com cada sociedade. Assim, eu vou dar um exemplo. Aqui no nosso país é muito comum, pode ser até um exemplo muitas vezes esdrúxulo, mas é muito comum no nosso país há uma convenção de fazer churrasco quando tem algumas festas e tudo mais. Porém, se a gente for ali para a Ásia, mais precisamente na Índia, eles não comem carne, porque lá, para eles, a vaca é tida como mãe. Então, isso é uma convenção, de cada sociedade. Enquanto aqui a gente faz churrasco, lá é moralmente antiético cozinhar, levar até a nossa mesa ou as nossas refeições ou confraternizações a carne bovina. Tá bom? Então bora lá. Em outras palavras, ser ético pode ser respeitar os códigos de conduta de sociedades a qual você está inserida. Porém, por mais que existam esses códigos de conduta diferentes, alguns elementos devem ser sempre respeitados por alguém que pretenda agir eticamente. Do contrário, pode cair-se no que achamos relativamente moral. Isso é, aceitar qualquer prática, por mais absurda que ela seja, por entender que aquela prática está inserida em um contexto cultural ou em um determinado código de conduta moral. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui no nosso Brasil, a gente sempre fala da questão do jeitinho brasileiro. Vamos dar o jeitinho brasileiro. O exemplo vai ser, o Sistema Único de Saúde, ele existe uma fila para determinadas funções correlacionadas a alguma enfermidade. Tipo, para fazer uma operação de lordose na coluna, para quem tem um problema de coluna, você precisa passar por uma série de exames e entrar em uma fila a qual pode levar de 1 ano até 2 anos para você ser chamado para fazer essa cirurgia. Porém, tem algumas pessoas que acham que com o jeitinho brasileiro pegam um dinheiro
e fazem algo que é errado. Elas subornam algumas pessoas que estão a par daquela questão da fila para ficar na frente das outras pessoas que muitas das vezes estão lá há mais tempo. Então, assim, muitas vezes algumas pessoas acham que isso é comum, que isso é natural, pela questão da cultura, da sociedade e principalmente da questão da impunidade, muitas das vezes que a gente vê aqui no nosso país, principalmente na questão política. Porém, não é correto fazer isso. Até porque existe uma fila. Muitas das vezes tem outras pessoas que estão precisando com mais urgência e estavam ali há mais tempo para fazer aquela determinada cirurgia. Então, assim, é totalmente antiético furar uma fila de uma questão correlacionada a uma enfermidade que precisa uma questão operatória, tá bom? Então, qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar, tá certo? Antes de terminar a aula, tem algumas situações que a gente pode passar despercebido com a questão da ética. Pequenas situações como não dar o lugar, o assento preferencial, ou levantar, né, para uma mulher gestante se sentar, para um idoso se sentar, tá bom? Deixa isso daí como reflexão para vocês. Tchau, tchau, forte abraço.